Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que há muito já vem sendo preparada pela espiritualidade. Desde cedo, a equipe espiritual já se faz aqui presente, trabalhando, energizando o ambiente, com o objetivo de receber a todos nós. Receber com muito acolhimento, com muito carinho, com muitas bênçãos. E para que a gente possa se sintonizar com essa equipe espiritual que desde cedo está por aqui, nós recomendamos iniciar as atividades do dia com uma prece, para que a gente possa se conectar. Então aqueles que preferirem, apenas a título de concentração, podem fechar os seus olhos. E vamos elevar os nossos pensamentos. Imaginar a figura meiga e doce do nosso querido Mestre Jesus, trazê-lo para dentro de nossos corações, nos colocando à disposição para receber toda essa bênção que nos é oferecida. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso querido Mestre, nos acolha na sua seara, nos proteja, nos ilumine, que a gente possa absorver o conhecimento, o entendimento, racionalizar em cima de tudo isso, para que possamos adquirir a nossa compreensão e poder levar essas informações para aqueles que estão ao nosso lado, auxiliando com a bênção e a paz do nosso querido Mestre. Que Jesus esteja com todos e que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é ilusão, retirada do livro As Dores da Alma, do capítulo Ilusão, pelo autor Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. E o nosso amigo Antônio Collado falará por nós a respeito desse tema. Collado, seja muito feliz na exposição. Bom dia, meus queridos amigos. Que bom a gente estar novamente juntos, né? Eu me sinto bem acompanhado. Não sei se os senhores poderiam dizer o mesmo com relação a mim, mas, em todo caso, temos que tocar em frente. São os resgates da vida, né? De vez em quando a gente tem que aguentar alguém falando. Gente, bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Lógico, bastante preocupado no intuito de tentar passar um tema tão importante quanto hoje. É interessante que esse tema aqui, a gente pensando bem, ilusão, né? Que tema estranho, né? Mas quando a gente começa a realmente fazer um estudo sobre isso, aí vem a pergunta: será que a ilusão faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia? Eu digo aos senhores que eu percebi que sim. Nós somos mestres em criar ilusões. Eu não estou dizendo aqui daquele ilusionismo, né, em que vem aquele mago e faz aparecer flores que não existiam, mas é um truque, na verdade elas já existiam, né? Aquele ilusionista que serra a mulher ao meio, ele não serra, é um truque. Mas o que nós viemos falar aqui hoje é da ilusão que nós acabamos criando dentro do nosso caminho, da nossa vida. São as ilusões. E lógico, como eu sempre faço para entender que é ilusão, eu fui tentar buscar, né, no dicionário o que nós entendemos, o que é ilusão. A ilusão é um erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Até tem alguém que diz que a pessoa que vive da ilusão é uma pessoa iludida, uma pessoa alienada, né? Ou seja, sem noção correta da realidade daquilo que é verdadeiro. Pois bem, de onde que surge a ilusão dentro de nós, a nossa mente? Primeiro que nós temos que entender que nós somos seres sociais. Nós precisamos de viver em contato com outras pessoas, com os nossos semelhantes.
E hoje até com os nossos irmãozinhos pets, né, que hoje faz parte da vida da grande maioria das pessoas. Mas nós precisamos desses contatos entre nós, porque é justamente a forma que nós temos de evoluir, de conhecer. E dentro desses contatos que nós temos, dessa convivência, a gente sempre é um grande observador, nós observamos como que as pessoas agem. E dentro dessa observação, a gente vai julgando as pessoas ou vai imitando. Então, às vezes, nós amamos a conduta da pessoa e queremos imitar. Às vezes, nós odiamos porque não gosta do que aquela pessoa faz. Às vezes, a gente até se apieda de determinadas pessoas pelos seus problemas, mas outras vezes a gente cria rancor, ódio por aquilo que a pessoa faz. Ou seja, nós vamos criando uma série de sentimentos justamente no contato que nós temos com as pessoas, na observação, na sua conduta, como ela age. E dessa forma a gente vai formando o quê? Uma personalidade. Nós vamos criando uma personalidade e que às vezes não é aquela nossa personalidade real. Nós somos pessoas que, pela necessidade de conviver com outros seres humanos, às vezes a gente coloca uma certa máscara, a gente procura agir de acordo com a conduta de alguém que eu vi que eu achei legal. Muitas vezes nós queremos atingir patamares que nós vemos outras pessoas chegarem, os vencedores, aquele que conseguiu conquistar, como que nós queremos chegar lá? E aí, às vezes, nós vamos criando dentro de nós determinadas ilusões, achando que nós também podemos chegar e fazer tudo o que os outros fazem. E quantas vezes, usando um termo, né, que a gente aprendeu, quebramos a cara justamente por tentar copiar condutas de outras pessoas que atingiu ali o que nós gostaríamos de atingir, mas nós não conseguimos. Aí vem o quê? A desilusão, o desgosto. Ficamos chateados, quando não revoltados, porque nós nos julgamos sem direitos perante o Criador, que Ele dá para outros e tira de nós. Quando, na realidade, nós temos que analisar que as pessoas são diferentes. Vão existir pessoas mais capacitadas que nós? Sim. Por quê? Pela grande experiência que ele teve, pelos estudos. Nós não sabemos tudo aquilo que a pessoa passou para chegar a determinado conhecimento. Então, nós temos que aprender a buscar chegar um pouquinho mais da realidade. Não estou dizendo que nós não devemos sonhar. Nós temos que ter metas na vida, nós podemos sim sonhar para ser felizes. Aliás, quando nós buscamos a felicidade, isso já faz parte da nossa forma de ser, porque é justamente essa vontade de ser feliz que nos impulsiona para a nossa evolução, para a gente aprender, para a gente querer saber mais, para a gente evoluir. Quem daqui não gostaria de ser feliz? Só que, às vezes, a busca da felicidade nos faz pensar lá nas nuvens, quando nós precisamos também estar aqui, segurando na realidade do chão do planeta. Muitas vezes, gente, quando a gente fala em ter as ilusões, todos nós temos. Eu costumo dizer que ainda nós somos espíritos crianças. Nós ainda, na nossa mente, ainda está, gostaríamos que existissem as fadas. Nós ainda sonhamos com os heróis. Nós ainda sonhamos com as coisas impossíveis, mas que na infância a gente achou que era possível. E isso às vezes nos impulsiona para que a gente enfrente as dificuldades da vida, mas muitas vezes essas ilusões que nós criamos para nós mesmos pode fazer com que a gente não enxergue a realidade e a gente não consiga realmente
construir o que nós precisamos, e a gente acaba caindo o quê? Na tristeza, numa depressão e uma revolta. E pode até nos levar a ter atitudes que venham nos prejudicar de uma forma muito séria. A ilusão é algo que nós criamos, que é uma forma, eu sempre digo isso, gente, é uma forma de fugir da realidade que nós vivemos. A realidade crua e nua que nós vivemos, às vezes, se torna insuportável que a gente analise de uma forma tão realista. E nós buscamos na nossa mente o mundo irreal para ali a gente se refugiar. E às vezes, essa busca desse mundo nosso, meu mundo, onde ali eu sou o Senhor e ali as coisas acontecem como eu quero, pode nos levar a consequências desagradáveis. Mas como que a gente consegue às vezes viver sem a ilusão? Eu até acho que já falei uma outra vez aqui, que quando a gente estava conversando com alguns jovens, e infelizmente praticamente todos eles usuários de drogas, e a gente procurou levar ali um pouco do conhecimento que a gente tem sobre as consequências que as drogas nos trazem. E aí teve um rapaz, deve ter por volta de 17 a 18 anos, quietinho, que virou e falou: Senhor, mas senhor, se eu não usar, como que eu vou resolver meus problemas? Gente, isso é muito triste. Os senhores acham que o fato de eu no mundo irreal e usar psicotrópicos, eu vou resolver os meus problemas? Como que eu posso resolver problemas da vida irreal se eu estou vivendo em um mundo irreal e as soluções são irreais? Então chega a tal ponto de disparate entre a ilusão e a realidade, que aí a gente pergunta, como que esse espírito que está ali encarnado, no início ainda dessa vida terrena, ele pode traçar o projeto dessa vida? Como que ele pode construir uma família? Como que ele pode construir a sua própria vida? Quando existe uma mescla do mundo irreal com o mundo real. Mas nós não podemos julgá-lo, foi a única saída que ele conseguiu encontrar, foi justamente quando ele busca nesse mundo irreal. Aliás, já da época do meu pai, vocês imaginam há quanto tempo, né? Se eu já estou aqui terminando meu estágio, né? Tinha uma música muito que eu me lembro quando eu era criança, chamada O Ébrio. Quem aqui é mais velho deve saber o que eu estou falando, né? E que nessa música ele dizia que bebia para esquecer o grande amor que o abandonou. Então, desde aquela época, a gente busca, de uma certa forma, um mundo irreal para que a gente possa sair do sofrimento que nós temos. E a gente vai criando ilusões de várias formas, que muitas vezes nos faz até passar por momentos de vergonha. Uma das coisas que nós temos sempre na nossa vida, muitas pessoas têm, e Hamed ele puxa bastante isso, são aquelas pessoas que buscam a perfeição, o perfeccionismo. Conhecemos pessoas assim? E normalmente a pessoa perfeccionista, ela chega na ilusão de que ela consegue ser perfeita em tudo que ela faz. Mas nós não podemos esquecer que nós somos perfectíveis, fomos criados para a perfeição, mas ainda estamos longe disso, porque até a gente atingir essa perfeição, ainda nós vamos ter que caminhar muito, muito e muito. Nós estamos nos primeiros degraus. Portanto, nós somos ainda seres imperfeitos. Só que aquele que criou a ilusão de ser perfeito, ele vai ter o que? As desilusões quando vierem as pessoas que não aceitam o trabalho que ele fez, aquilo que ele fez, a forma como ele agiu. E normalmente a pessoa, né, que se julga perfeita,
ela acaba julgando as pessoas que estão a seu redor, família, pessoas que trabalham com ele, exigindo também a perfeição e a todo momento fazendo críticas pesadas. Com isso, ele acaba o quê? Gerando uma energia negativa, acaba magoando as pessoas, até que ele, um dia, ele há de se convencer que ele também não é perfeito. Pois aqui nós estamos, gente, um planeta de provas e expiações. Aqui não é um planeta celeste. Esse é o nível que nós estamos aqui. Outro que é muito importante, que eu acho que é uma das causas mais difíceis que existe no nosso planeta Terra, e a própria história nos diz isso, que nós temos uma certa ilusão do poder. Então nós assistimos, principalmente pela grande quantidade de feminicídios que nós assistimos até hoje, porque aquele que comete isso, ele tem a ilusão que ele tem um poder sobre as outras pessoas. Porque se ilude que o fato de eu gostar de alguém, aquela pessoa necessariamente tem que gostar de mim. O fato de eu saber como as pessoas têm que se comportar, eu acho que as pessoas têm que entender como eu quero que elas se comportem. E aí cria-se um poder, uma ilusão que ele tem um poder sobre determinadas pessoas. Então nós vemos hoje famílias que sofrem, que convivem, não por amor, mas por fidelidade, porque a convivência é difícil, porque alguém tem em si a ilusão do poder. E ele não percebe que às vezes as atitudes que as pessoas têm com ele não são porque o ouviram ou porque aprenderam, mas simplesmente porque elas também se mascaram para poder conviver. Então a ilusão daquilo que nós achamos que podemos fazer, ela acaba nos levando a patamares acima da nossa capacidade. Eu até lembrei, quando estava lendo, entendendo essa matéria, que no começo juro que eu tive dificuldade, depois eu vi como que ela é importante na nossa vida, que quando Kardec, ele nos alerta que os nossos grandes fracassos, eles acontecem porque nós tentamos fazer coisas acima da nossa capacidade. Ou seja, eu entendi que ele quis dizer o seguinte para a gente: cuidado com a ilusão, busque a realidade. Aqui, eu não quero dizer, senhores, que a gente tem que simplesmente que se encolher, eu sou imperfeito, eu sou incapaz, e a gente deixe de sonhar de fazer as coisas. O que a gente tem o direito de sonhar, sim, direito de fazer projetos, sim. Porém, nós temos que ter o quê? A consciência da realidade daquilo que nós podemos construir. Então, que nós coloquemos os nossos sonhos na prática, mas que a gente faça etapa por etapa, de acordo com o nosso grau de conhecimento. A evolução, ela não vem de uma hora para outra. Ela vem aos poucos se solidificando. E a nossa vida da mesma forma. E às vezes, quando nós nos iludimos, nos achando capacitados, é que nós às vezes cometemos grandes tragédias da nossa vida. Quantos amigos que eu vi que recebe a sua indenização da aposentadoria, aquele dinheirinho suado que anos e anos ali ficou para ele usar na sua terceira idade, e aí ele vê alguém que montou um negócio muito bacana, ele vai e injeta todas aquelas suas economias naquele negócio. Gente, 90% não dá certo. Por quê? Não existiu a experiência, não existiu uma análise do risco, daquilo que pode ser feito. E é isso que a gente fala, não é deixar de fazer, não é deixar de sonhar, mas não deixe que a realidade fuja das suas vidas. Não deixemos que o balão das ilusões suba e ele simplesmente se perca, amarra daquela estaca que nos mantém ainda firmes no chão. E é justamente isso que às vezes o nosso mundo
com tanta dificuldade ainda persiste no sofrimento que nós estamos cansados de assistir. Como nós falamos da ilusão do poder, se a gente vê quando ela passa do limite, que ela chega no seu auge, que são aquelas pessoas que estão em determinado local, em determinado patamar dentro da sociedade, e que ali ele se julga realmente, eu sou poderoso, eu posso fazer, é onde a gente vai encontrar, desde o início da humanidade, as grandes tragédias. Há 2000 anos atrás, Jesus ele deu para a gente o seguinte, gente, olha, está aqui uma regra para que a humanidade seja feliz, para que a gente possa evoluir e crescer. Qual? Simplesmente faça aos outros que gostariam que lhe fizessem. Só isso. Ame, respeite os seus semelhantes. Não foi isso que ele disse? Uma mera regra. Mas quando a gente começa a verificar, o que a gente vai ver? O homem, na ânsia e na ilusão do poder, ele criou a escravidão. Quantos que não escravizaram aqueles seres mais fracos e impotentes, destruindo vidas? Ainda hoje nós não assistimos os mais poderosos retirando o pouco que os mais fracos têm? Não estamos na atualidade? Aqueles que podem criar as suas mentiras para tirar proveito, enganando, ainda nós encontramos. Quantos políticos que ainda entram, que quando se vem com determinado poder, deixa que a ilusão tome conta de todas as suas atividades e todas as suas atitudes, e procura o quê? A ganância do poder e do enriquecimento, às custas daquelas pessoas que estão vivendo, às vezes, abaixo da linha da miséria, e que era a função dele, para isso que ele foi colocado, para poder o quê? Proteger aquelas pessoas. Nós não vemos pessoas que na ganância de juntar o ouro, a riqueza, ele não se importa como ele vai conseguir, ou numa prática de agiotagem, ou até na venda de substância, de drogas, destruindo quantas e quantas vidas e quantas famílias. E acumula-se tanto tesouro que ele não teria como utilizar em uma vida toda terrena, física. Mas que mera ilusão, que mero engano. Onde que eles estão esquecendo? Eles estão esquecendo, ou como nós também estamos esquecendo, que a qualquer minuto nós podemos ser desligados do corpo físico, através de uma coisa que é natural, que é a morte do físico. O corpo físico, ele tem começo, meio e fim. Ninguém vai levar, e quando isso acontece, simplesmente ele vê que todas as suas conquistas, todo o seu poder, nada mais era do que nada. Porque até aquilo que ele conquistou de material, o planeta Terra vai tomar de volta aquilo que é dele. Se a gente vê a história, quanto déspotas que nós encontramos. Aliás, o próprio Gandhi dizia que ele não desistia de lutar pela felicidade dos seus compatriotas, porque ele sabe que o bem sempre vai persistir sobre o mal, não importa quanto tempo. E ele mesmo nos lembrava, veja os déspotas, por mais que eles possam ter o poder e fazer tudo aquilo destruindo, se a próprio povo não o destitui, a morte o leva ele embora. Então, quando a gente vê como que nós nos iludimos, e aí a gente diz, quando a gente fala em política, né, de determinadas pessoas, dá até um certo ranço na gente, né? Mas, gente, isso é normal. Sentimentos são normais. Ah, eu não posso ter raiva. Sim,
São sentimentos nossos, não tem como encobrir. Inclusive, a Terra-média ele faz um comparativo, que você tentar encobrir os seus sentimentos é como tentar parar as ondas do mar, não tem como. O que a gente precisa colocar na nossa vida é o entendimento de tudo aquilo que acontece conosco. Existe uma razão de ser, ninguém é culpado. São reflexos daquilo que nós fizemos até hoje, somente isso. E mesmo esses políticos, mesmo essas pessoas que cometem, né, essas guerras que nós continuamos assistindo, guerras, nunca para. Quando a gente acha que há uma mudança pela evolução da humanidade, lá está novamente alguém tentando conquistar através da guerra, da fome, das armas nucleares. Existem países que nós poderíamos citar aqui, e eu não quero fazer isso, que às vezes o povo mal tem o que comer, mas existe um arsenal de armamento que poderia destruir meio mundo. Por quê? A ilusão do poder. Porém, não vamos julgar essas pessoas, esses espíritos. É isso que precisamos entender. Não sentir raiva. Não deixar que os pensamentos negativos entrem dentro de nós por raiva das atitudes. A gente precisa aprender até a orar por eles. Aliás, o livro que até aconselho os senhores lerem, Ação e Reação, do André Luiz, é um dos livros que eu mais acho que realmente atinge a vida da gente. Ali ele diz o seguinte: quando ele vai conhecer o umbral, tem um local lá onde recebe esses espíritos umbralinos que chama-se Mansão Paz. Se eu não me engano, acho que esse é o nome. E quem são aqueles espíritos que habitam o umbral? São justamente aqueles que na sua passagem da vida terrena, eles deixaram que a ilusão tomasse conta das suas atitudes. A ilusão de que essa vida no planeta Terra é tudo o que nós temos. Então eles trazem ali, muitas vezes remorsos, e muitas vezes raiva de não ter conseguido conquistar tudo o que queriam. Existem muitos espíritos, e André Luiz nos mostra ali, que já têm consciência que eles não estão mais no corpo físico. Mas a sua mente, a ilusão ainda, ele quer voltar para continuar vivendo as regalias do corpo e tudo aquilo que ele queria ter ou que ele teve. A ânsia do poder, a ânsia de cometer qualquer desatino, a ânsia de utilizar as pessoas, a ânsia do sexo descabido. Ele, mesmo sabendo, ele não se conforma e não consegue mudar a sua atitude. Mas olha que interessante, talvez isso sirva para a gente. Naquela Mansão Paz, que procura sempre tentar tirar da ilusão, fazer despertar aqueles espíritos, com o tempo, muitos acabam através da consciência da realidade que vai chegando a ele pelo sofrimento e pelo espaço, e ver que não saem daquelas furnas, daquelas grutas que eles criaram, e aí eles batem na porta pedindo ajuda. Muitos não conseguem entrar, por quê? Porque ele põe uma máscara e ainda tem ilusão de que as pessoas possam ser enganadas por ele. Mas aqueles que realmente se arrependem e buscam ajuda, abrem-se as portas e os recebem. E ali ele é tratado não só seu corpo espiritual pelas chagas que ele construiu, mas também procurando ele ter a consciência daquilo que nós somos. E aí a primeira coisa que eles querem fazer, quando eles entendem as falhas que tiveram, quando eles olham para trás e vê quantas pessoas que magoaram, eu quero voltar e consertar o que eu fiz. Primeira coisa, eu quero consertar o que eu fiz. E aí, pode consertar? Pode voltar de imediato? Não. Por quê? Porque ele ainda está trazendo em si aquela personalidade de apego às coisas terrenas. Ele ainda está trazendo dentro da sua personalidade a raiva, os desejos.
Então a mansão paz, ela tem uma missão que aqueles espíritos vão ter que treinar, fazer a caridade e o bem, compreender a situação dos outros, para que pouco a pouco eles consigam colocar na sua personalidade a realidade da necessidade da gente conviver bem com os nossos semelhantes. Então aqueles mesmos que ali foram internados são aqueles que saem em busca de ajudar aqueles que ainda não despertaram para a verdade. E assim eles vão formando uma personalidade melhor, uma compreensão melhor, e às vezes é um estágio de muitos e muitos anos, 10, 15, 20, 30 anos, para que eles se preparem para virem a uma nova reencarnação no intuito de consertar o seu passado. Quem são esses espíritos? São aqueles que nós falamos agora. São aqueles que pediram a oportunidade de reconstruir, mas ainda tem na sua personalidade o resquício daquilo que eles foram, a ganância, o apego às coisas terrenas, como se elas fossem durar para sempre. É isso que a gente tem que colocar um pouco na nossa cabeça. Será que nós que aqui estamos, quando a gente desencarnar, será que nós vamos para o nosso lar ou será que nós vamos para a mansão paz de onde nós viemos? Qual que é o nosso nível? Talvez a gente tenha que pensar um pouco na realidade e fazer essa reflexão. Será que eu estou achando que eu vim lá do nosso lar para vir aqui ajudar? Ou será que eu vim da mansão paz para arrumar as besteiras que eu fiz, mas que ainda no meu íntimo eu tenho vontade de fazer novamente? Não é assim? Aí a gente precisa tentar não destruir as ilusões, porque a ilusão faz parte da nossa vida. Se a gente não sonhar, se a gente não imaginar, o que seria de nós? Mas a gente precisa combater aquelas ilusões que possam nos prejudicar. E como que a gente consegue combater a ilusão? Como que a gente combate a treva? Com o seu oposto, que é a luz, não é verdade? E como a gente fala em combater a ilusão, qual que é o oposto da ilusão? Desilusão. Ah, mas o que é desilusão, gente? Eu fui até dar uma olhadinha, né? Olha só o que é desilusão. É a perda da esperança, descrença, desengano, decepção. Fala, pera um pouquinho, mas eu vou combater a ilusão, uma coisa que está me fazendo, entre aspas, bem, e você quer me jogar numa desilusão que é tudo isso daqui? Na verdade, gente, a desilusão, ela é também algo positivo. Eu até vi uma frase que eu achei muito bacana aqui, que é: a desilusão é a visita da verdade. A desilusão, ela nos traz para a realidade. Quando a gente fala aqui das ilusões que a gente vive, e que infelizmente bate a desilusão na nossa parte, acorda, quem fala é a verdade, né? Eu lembrei de uma propaganda que tinha no frio, né? Quem fala, né? Lembra? É o frio que bate, use cobertores. Na verdade, gente, ela acaba nos despertando para uma realidade. Principalmente, aposto que ninguém passou por isso, a ilusão amorosa e a desilusão amorosa. Quem que não passa por isso, né? Mas o que acontece? Nós temos a ilusão das pessoas que nós amamos, que ela nos ama do mesmo jeito. Nós temos a ilusão que a pessoa que nós veneramos, que ela traz em si a vestimenta da perfeição. Nós temos a ilusão que nós sempre seremos dessa forma, bonitos, maravilhosos, e que viveremos aquela verdadeira fantasia. Lembra que a gente falou, quando a gente era criança, dos castelos, príncipe encantado, princesa, etc. Tal? A gente tem essa ilusão. Só que a realidade mostra que nós somos seres humanos imperfeitos com as nossas dificuldades. A realidade nos mostra, gente, que até os narcisistas, por que ele tem a grande desilusão? Porque Narciso, os senhores devem saber a história, que ele era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que um dia, quando ele se agachou e no lago a água parada refletiu a sua imagem, ele era tão lindo que ele se apaixonou por si mesmo. Que homem lindo, e por paixão própria.
Só que tem um detalhe. Se ali tivesse espelho no decorrer do tempo, ele ia ver que o Narciso estava ficando feio. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é efêmero. Ele tem prazo de validade. Então, quando a gente chega na realidade onde existem as desilusões, principalmente amorosa, não só a desilusão pelo amor, né, quando a gente vê que a pessoa não é do jeito que nós gostaríamos que ela fosse, mas quando a gente se associa a alguém, quando a gente participa de um certo clube. Gente, mesmo dentro de uma casa espírita, não se enganem achando que a convivência é maravilhosa, que são pessoas que conhecem tudo sobre o espiritismo. Não. Conviver com um dirigente espírita, gente do céu, é resgate. Mas por quê? Porque faz parte do que nós somos ainda. Nós temos que encarar a realidade. E não é por isso que a gente vai abandonar a nossa casa espírita. Porque justamente nós temos que entender que ninguém é culpado das nossas desilusões. Nós somos responsáveis. Nada mais é do que a projeção do que nós filmamos lá atrás. São os nossos aprendizados. Então, quando a gente fala em voltar à realidade, me permita até lembrar, olha que bonita essa frase. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Não cabe colocar a matéria a serviço do espírito, tá? Ou melhor, não cabe colocar o espírito a serviço da matéria, mas coloquemos a matéria a serviço do espírito. O que nós temos que empreender é buscar a realidade primeiro. Eu sempre repito isso, gente, porque é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida, que Joana de Anjos nos ensina. Nós vivemos muito a presente encarnação como se ela fosse para sempre. E ela não é. Ela não é para sempre. A nossa vida, ela é transitória. O nosso corpo é transitório. O que vai sobrar é simplesmente a nossa essência, mais nada, que a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. O resto, ele tem uma passagem muito mais rápida do que a gente imagina. Se a gente tomar consciência, não que a gente não viva de uma forma o mais feliz possível esse presente que nos deu, que é a reencarnação, mas que a gente saiba colocar as nossas atitudes de acordo com essa realidade. Porque por mais que eu conquiste aqui, ela vai ter um fim e não é meu. Eu sempre digo que o nosso corpo físico, a nossa vida, nada mais é do que um aluguel. Nós somos inquilinos do planeta Terra, nada aqui é nosso. Então, quando a gente começa a analisar aquilo que nós passamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós temos, não é para desanimar, mas que a gente busque meios de vencer as dificuldades, meios da gente conviver com aquilo que eu não posso mudar. E principalmente entender que nós estamos convivendo com as pessoas de acordo com a nossa necessidade. Não esperemos perfeições das pessoas. Às vezes nós vemos pais que esperam dos filhos que eles vençam na vida, que eles se formem em advocacia, se formem em direito, se formem em engenheiro, alguma coisa, e joga toda aquela esperança lá no seu filho ou na sua filha, e de repente, quando chega na juventude, ele se transvia. Quando não, acaba caindo até nas drogas ou no álcool, e aí aquele pai se revolta, castiga, bota para fora e tudo mais, quando na verdade, nós deveríamos analisar, é nosso filho. Será que nós não viemos lá na Mansão Paz e nós aceitamos aquele filho porque ele também veio se corrigir e nós estamos ali lado a lado para fazer o vencer? Então, quando a gente traz na realidade, sabendo, meu filho não é o que eu queria ser, mas é um espírito que precisa de mim, e vou fazer o melhor para que ele saia dessa encarnação numa condição melhor do que quando ele entrou. E o que a gente pode fazer, gente? Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Nós esquecemos de entrar em contato com esse Pai amoroso,
com esse Pai que sempre quer o melhor para nós. E é onde a gente, nas horas difíceis, precisamos aprender a entrar em contato com Ele, para que Ele possa nos amparar e nos guiar. E principalmente, só para a gente encerrar, a melhor forma que tem para que a gente possa superar as ilusões, as dificuldades, é quando a gente espalha sementes de amor. Essa é a melhor forma que existe para que a gente possa construir um caminho mais fácil de trilhar. E um detalhe, quer queira que não, nós vamos voltar ali, talvez, não sei se para o Brau, não sei se no nosso lar, eu provavelmente vou para a Mansão Paz. Então a gente, quem sabe, com um pouco de sementes de amor que a gente plante aqui, a gente possa chegar nessa nova etapa da nossa vida espiritual, quem sabe um pouquinho mais amena, elas, quem sabe, o caminho um pouco coberto das flores e do amor das sementes que nós plantamos aqui. Então não se esqueça, Deus sempre está conosco, estejamos com Ele também. Muito obrigado. Muito obrigado pela reflexão, Colado. Agradecemos a todos pela presença de hoje, que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma semana de muita paz e de muita luz, e que possamos estar aqui novamente no próximo domingo, com a paz e a bênção de Jesus no coração. Um bom domingo e uma ótima semana a todos.